Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, pela tua serva, o Senhor venha usá-la poderosamente. Ela é uma mulher que tem se dedicado, Pai, à tua palavra, em oração. Quantas vezes eu tenho visto ela orando nas madrugadas, Pai, todos os dias lendo a tua palavra, e o Senhor a escolheu para esse serviço. O Senhor tinha escolhido ela desde o ventre da sua mãe, e eu quero que o Senhor fale muito comigo, use-a poderosamente naquilo que eu preciso essa noite, naquilo que a tua igreja precisa, Pai. Estamos vivendo um novo tempo, estamos vivendo uma nova jornada, e eu tenho visto os teus milagres. Usa ela poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos abrir em João 12, capítulo 12, versículo 1. João, capítulo 12, versículo 1. Amém. É de Deus, irmãos, é de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os seus pés e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro foi dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso porque ele se interessava pelos pobres, mas porque ele era um ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E Jesus respondeu: deixem-na em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Podem sentar. Hoje nós vamos falar sobre entrega. A última vez que eu falei sobre oferta, eu li esse mesmo versículo. E eu também falei sobre entrega, né? E Deus, ele me tocou para que eu continuasse a falar sobre entrega. Porque isso falou muito e mexeu muito comigo. Essa história, ela conta a história de Maria, né? O quanto Maria, ela se entregou ali naquele momento, naquele ato que ela fez, de jogar aquele perfume tão caro, né, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque ela sabia o valor que a presença de Jesus tinha. E ali naquele ato, marcou a história de Maria. Hoje, e ainda nos evangelhos, ela foi lembrada, e até hoje ela é lembrada por este ato. Olha que coisa linda, né? E hoje ela é usada como modelo de entrega e de rendição ao Senhor Jesus Cristo. A entrega, ela significa dado ou confiado a alguém. Ato de passar algo à posse de alguém. Significa também, uma das palavras que eu gostei muito, rendição. Uma dedicação extrema. Ou seja, entregar-se a Deus é doar-se totalmente a Ele. É entregar-se totalmente a Ele. Deixar que nós mesmos governemos as nossas vidas e deixamos isso para que o Senhor Jesus Cristo Ele faça. Deixar o comando das nossas vidas nas mãos do Senhor. Isso é entrega. Submeter-se às vontades do Senhor Jesus sobre as nossas vidas.
Isso é entrega. Viver em função daquele a quem foi entregue. Isso é entrega. Temos que entender que quando nos entregamos verdadeiramente, 100% na presença do Senhor Jesus Cristo, algo diferente acontece. A história dessa mulher, ela foi marcada. E assim precisa ser a nossa história. A nossa história, ela precisa ser marcada. As pessoas, elas precisam lembrar de nós como um modelo de rendição, um modelo de entrega 100% ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o se prostrar, Maria, ela foi lá, ela se prostrou, adorou ao Senhor Jesus Cristo, mas o principal de tudo, ela se entregou. E muitas vezes nós vemos, a gente vem aqui à igreja, a gente se prostra, a gente adora o Senhor Jesus Cristo, e quando a gente sai daqui, a gente não se entrega mais. O Senhor Jesus Cristo, Ele não quer somente 2 horas de entrega. Ele quer 24 horas do seu dia. Muitas vezes aceitamos, né, ao Senhor Jesus, a gente vem aqui na frente, a gente chora, a gente busca a presença de Deus, mas entregar 100%, permitir que Deus governe as nossas vidas, muitas vezes isso não tem acontecido. Nós insistimos em não entregar, porque a gente se acha inteligente. A nossa forma de conduzir as coisas, ela é muito mais importante, ela é muito mais eficaz. É dessa forma que tratamos as coisas de Deus. É dessa forma que achamos que a entrega, que nós nos entregamos a Deus. Mas não é assim. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala para que possamos entregar e confiar. Salmos 37:5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Quando nós entregamos o nosso caminho a Cristo, quando passamos a confiar nele, é dessa forma que Ele começa a agir em nossas vidas. A proposta que a palavra do Senhor Jesus, ela nos entrega do começo ao fim da Bíblia, é para que possamos ter uma entrega total, uma entrega 100% a Ele. Mas muitas vezes a gente fica em dúvida, mas como que eu faço isso? Como que é essa entrega? Eu vou dar alguns passos para vocês como fazer essa entrega. A entrega, ela exige uma atitude de fé. Pois sem fé não agradamos a Deus. A fé, ela é imposta na Bíblia do começo ao fim também. Nós precisamos ter fé para agradar o coração de Deus. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando temos fé, a gente alegra o coração de Deus, e por esse motivo Ele age em nosso favor. Nós não conseguimos nos entregar a algo no qual não acreditamos. Então, se não acreditamos que vai dar certo, que Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas, a gente não entrega. Porque a gente acha que é impossível. Mas temos que crer que para Deus tudo é possível. Abraão, Deus, Ele pediu para que Abraão pudesse entregar o seu filho. E Abraão, ele sem hesitar, ele simplesmente foi. Ele foi entregar o seu filho porque ele confiava e ele acreditava, ele sabia que Deus existia. Porque Deus o visitava, Deus era íntimo dele. E por que Deus o visitava? Porque ele, sim, quis se entregar 100% para Deus. Simplesmente o Senhor falou para ele: saia do meio da sua parentela, saia do meio disso que te persuade. E ele simplesmente deixou a sua família para se entregar 100% a Deus.
E mais uma vez o Senhor pediu: entregue o seu filho. E mais uma vez ele obedeceu. Será que nós temos tido essa fé em nossas vidas? Em Hebreus 11:6 ainda diz: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Muitas vezes a gente só quer a recompensa. Muitas vezes a gente só quer as bênçãos, mas não temos nos entregado 100%. Muitas vezes temos sido orgulhosos, diante de tudo que tem acontecido em nossas vidas, e não temos nos prostrado e nos entregado e adorado ao nosso Deus. Nós não temos feito isso. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele pede o 100%. Então, assim Abraão, ele viveu essa vida intensa com o seu Deus. Assim Abraão recebeu a marca para a sua vida. Ele foi considerado o pai da fé, porque ele se entregou 100%. E ali, naquele lugar de sacrifício, o Senhor Jesus Cristo fez a provisão. Ele deu a provisão para Abraão. Ele não precisou entregar o seu filho, porque Deus é um Deus de provisão. É um Deus que, quando nós vivemos em prol da sua vontade, Ele nos sustenta. Quando vivemos em prol da sua vontade, Ele nos sustenta. Essa parte foi a que mais mexeu comigo. Quando nos entregamos, buscamos conhecimento. É assim. Muitas vezes eu tenho orado para o Senhor me fazer uma pregadora. Mas como eu quero ser uma pregadora se eu não estudo a palavra? Se eu não busco o conhecimento da palavra? Se eu não leio a palavra, como eu quero pregar a palavra? Em 1 Timóteo diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E como buscamos esse conhecimento da verdade? Em sua palavra. Quando buscamos conhecer mais da tua palavra, nós queremos buscar mais de Deus, nós queremos conhecer mais de Deus, porque Deus é a palavra. Se nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos a Deus. Mas, por que precisamos buscar o conhecimento? Simplesmente porque Deus, Ele deseja o conhecimento para cada um de nós. Isso é extremamente importante. Deus, Ele quer que busquemos o conhecimento da tua palavra. Mas muitos falam assim: mas é possível ser salvo e não ter o conhecimento da palavra? Pode ser, Tem pessoas que elas não sabem ler, mas elas procuram ouvir a palavra de Deus. Mas também é possível pessoas serem cheias do conhecimento e não serem salvas. Mas isso é falta de caráter, é falta de entrega, isso são outras coisas. Temos que entender que salvação é algo que recebemos, mas o conhecimento nós adquirimos. Isso só basta cada um de nós, só depende de cada um de nós. Não adianta o pastor orar, não adianta você pedir, pastor, ora por mim. Não adianta, o conhecimento só depende de cada um de nós. A busca pelo conhecimento só depende de cada um de nós. Só que muitas vezes nós temos visto muitas pessoas que não têm tido esse esforço, de buscar a presença, de buscar a palavra, de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos entender que a preguiça, ela é pecado. E muitas vezes eu repito isso para mim. Preguiça é pecado. Porque muitas vezes a gente coloca culpa no nosso tempo,
A gente coloca a culpa em tudo que nós precisamos fazer, que nós não temos tempo para isso, tempo para aquilo, mas muitas vezes é somente desculpa. Em 1 Coríntios 12:1 diz: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Em Provérbios 3:13 diz: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém conhecimento. Então a busca pelo conhecimento ela é extremamente importante para que possamos ter uma entrega de 100% em nossas vidas. A Bíblia, ela nos orienta o tempo todo em buscarmos pelo conhecimento, porque o conhecimento é o tesouro. O conhecimento é a palavra de Deus. Se a gente não conhece a palavra, se não temos interesse em conhecer a palavra, nós não temos interesse em buscar a presença de Deus. Nós não temos interesse em conhecer a Deus. Que, como eu disse, Deus é a própria palavra. Deus, Ele nos dá essa capacidade de buscarmos o entendimento para que possamos não ser levados por todo vento de doutrina. Para que possamos não ser enganados. Porque o que tem de pessoas que nos engana, né, colocando a palavra, falando que na palavra está escrito. E muitas vezes acreditamos porque não buscamos o conhecimento. Não sabemos. E muitas vezes podemos ser crentes, cristãos, vindo à igreja todos os dias, mas muitas vezes estamos presos. E temos que entender que a palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus nos torna pessoas livres. Então por isso que precisamos buscar o conhecimento. Por isso que precisamos buscar com anseio, com vontade, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Não sou eu que estou falando. Isaías 5:13 é o que diz. Paulo, ele orava, se pegarmos as cartas de Paulo, ele orava para que a igreja buscasse por conhecimento. Começamos a estudar a biografia dos heróis da fé, nós vamos ver que a maioria deles tinha uma formação, a maioria deles falavam outro idioma ou leram a Bíblia centenas de vezes. E se buscar ver a nossa biografia, o que nós temos lido? O que nós temos buscado para ter essa entrega total? Os heróis da fé, eles foram marcados porque eles tinham essa busca pelo conhecimento, essa busca para pregar a palavra de Deus, porque eles sabiam o que eles estavam falando. Se buscar a nossa biografia, o que vão ver? O que nós temos sido na presença de Deus? O que nós temos buscado na presença de Deus? Nós temos que parar de preguiça. Nós temos que parar de ficar inventando desculpas. Como eu estava conversando ontem, né, com a irmã Arlene, a gente tem que parar de colocar na posição de vítima. Nós somos culpados, não são as outras pessoas. Nós precisamos parar de colocar na posição de vítima e buscar o conhecimento da palavra de Deus. Parar de colocar culpa no nosso tempo. Parar de colocar culpa em outras pessoas. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Porque o próprio Deus é a palavra. Quando nos entregamos, também nos tornamos uma nova criatura. Quem é nova criatura aí? Aleluia! Em 2 Coríntios diz, 2 Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
antes da conversão de Paulo era um homem soberbo, era um homem egoísta, intolerante, agressivo. Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Mas Deus teve um encontro com ele. E ele decidiu se entregar 100%. Ele decidiu ser transformado para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, ele fala que essa transformação é fruto de quem tem um coração que quer ser transformado. Ele fala isso na palavra dele. Você acha que ele se transformou em um homem humilde, bondoso e manso de repente? Não. Ele se permitiu ser transformado por Deus. Ele se permitiu ter esse encontro com Deus e se entregar 100% para Ele. Essa entrega sincera, ela nos faz ser conectados com Deus. E como nós temos nos conectado com Deus? Como nós temos permitido essa transformação em nossos corações? Quando nos entregamos 100%, já não somos mais aquela velha criatura. Nós somos novas criaturas. Somos novos homens e novas mulheres. Então nós precisamos permitir, e isso é uma decisão. Se você não tem essa decisão, se você tem dúvida, você nunca vai se entregar 100%. Você precisa ter essa decisão dentro do seu coração e aceitar ser entregue 100%. A entrega, ela significa priorizar o reino. Mas muitas vezes, na maioria das nossas vidas, nós temos nos preocupado com outras coisas, deixado para segundo plano o reino dos céus. Nós temos preocupado com a nossa vida aqui secular. Eu não digo que não é para se preocupar, mas nós precisamos primeiro dar prioridade para o reino dos céus, em servir a Deus verdadeiramente. Somente assim o nosso fardo ficará leve. Quando nós entregamos o nosso caminho de verdade ao Senhor Jesus Cristo, nos entregamos 100%, pode ter certeza que a prioridade em nossas vidas vai ser o reino dos céus. Vai ser a busca constante em buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu gosto sim de contar o testemunho do meu esposo Neto, porque isso para mim de verdade é uma grande motivação. Porque eu vivenciei as etapas dele em relação à faculdade, e eu via o quanto era difícil para ele conciliar a igreja e a faculdade, pois eram muitos trabalhos, eram muitos livros que precisavam ler. Mas eu sempre via, de verdade, ele sempre priorizando o reino dos céus, sempre priorizando a igreja, em visitar um irmão. Ele sempre priorizava isso. E muitas vezes no final do semestre eu pensava, eu orava a Deus, eu falei: Senhor, meu Deus, permita que ele passe esse semestre sem nenhuma DP. Ele nem sabe disso. E por incrível que pareça, ele sempre tirava notas boas. Eu não conseguia entender. Aliás, eu entendi assim, era Deus. Eu conseguia entender sim, porque era Deus. Eu não via possibilidade, de verdade, de ele tirar notas boas. Me perdoa.
Deus, ele incrivelmente fazia com que esse homem ele passasse sem DP. Deus, ele é incrivelmente bom, extraordinário. E eu orava ao Senhor, falava: Senhor, obrigada por sua misericórdia, Deus, porque a DP não é barato. Não é barato. E Deus honrou de verdade a vida dele. Sabe, assim, eu louvo muito a Deus e eu agradeço, né? Porque priorizar o reino dos céus, ele só faz isso, só nos honra, né? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos manter verdadeiramente as nossas vidas priorizando o reino dos céus, porque pela nossa carne jamais vamos estar perto da presença de Deus. Nós não vamos estar. Que se deixarmos que nossa carne ela nos domine, as nossas emoções nos domine, nós não vamos estar perto da presença de Deus. Nem isso sequer, nada, infelizmente. Então, para isso nós precisamos buscar, nós precisamos priorizar, não permitirem deixar em segundo plano. O tempo todo nós precisamos colocar em primeiro plano em nossas vidas a presença do nosso Deus. Buscar sempre fazer o melhor para o nosso Deus. Isso é extremamente importante. Em Provérbios 25, 28 diz: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Assim somos nós, né? Quando nós deixamos que a nossa vontade, que a nossa carne, ela domine o nosso espírito, o nosso corpo, é isso que acontece. Nós não temos proteção. Nós vivemos sem proteção. E é como essa cidade fica sem exército. A nossa vida, ela fica sem exército, ela fica sem proteção quando paramos de priorizar a presença de Deus. Então, tudo quanto é contra-ataque, ela vai vir em nossa direção e vai sim nos abalar. Eu não estou falando que quando nos entregamos 100% nós não vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas sim. Mas é diferente. Com Deus tudo é diferente. Com Deus tudo é melhor. Com Deus tudo é maravilhoso. Nós precisamos entender que o nosso coração ele é enganoso. E priorizar o reino dos céus também é uma decisão. E só depende de nós. Não adianta, como eu já disse, o pastor, a pastora orar, se você não querer. Não adianta. Entregar-se significa render-se a Ele. Eu pesquisei o significado de rendição. E eu gostei muito, que diz o seguinte: render-se é deixar-se vencer por alguém, deixar ser dominado, deixar ser domesticado, reconhecer que não pode mais resistir, não criar muros de resistências, escudos de autodefesa, entender que não pode mais operar com a sua própria força. Isso é rendição. Nós, como filhos do nosso Deus, nós precisamos nos render 100% a Ele. Assim como diz a palavra, nós precisamos parar de criar essas barreiras de resistência. E precisamos nos abrir, nos entregar mais, buscar mais a presença de Deus. Buscar essa rendição é permitir verdadeiramente que Deus ele governe e Ele domine as nossas vidas. E que Ele seja o controle das nossas vontades. Seja Ele controlando o remo das nossas vidas. E em Gálatas 2:20, Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Ele permitiu ser um com Deus, porque Deus vivia ali dentro dele, dentro do coração dele, e ele só fazia a vontade do Senhor. Nós, temos tido o costume de vir à igreja, cantar, louvar, ouvir a palavra, receber a oração,
Mas a pergunta que eu faço é: será que realmente nós estamos conectados com Deus? Nós, nesse mesmo momento que nós estamos aqui, muitas vezes estamos com o pensamento em outro lugar, preocupados com outras coisas. O que eu vou fazer quando eu chegar em casa? O que eu vou fazer amanhã? E não estamos preocupados com o que estamos ouvindo. Se vamos cumprir com o que está sendo pregado, ou se realmente isso só vai entrar por ouvido e sair pelo outro. Muitas vezes estamos preocupados com qualquer outra coisa, mas o Senhor, Ele pede rendição total. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos planejamentos. Em Salmo 139 diz: ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. O Senhor, Ele conhece cada pensamento, cada espaço do seu corpo, cada espaço da sua mente. Por isso nós precisamos estar conectados com Ele 100%. E como eu já disse, essa conexão, ela não pode ser somente aqui, nessas 2 horas de culto. Ela tem que ser as 24 horas do nosso dia. Essa conexão, ela tem que ser o tempo todo, diariamente. Deus, Ele quer saber se você está se entregando 25, 50, 75 ou 100% da sua vida. Certo homem entrou em uma igreja e ele não tinha as pernas. E o seu modo de se locomover era de se rastejando. E então, esse homem, ele se rastejou até a frente do altar, parou na frente do pastor. As pessoas, elas ficaram atônitas, impressionadas com aquela cena daquele homem se rastejando. Então, aquele homem fez uma pergunta com os olhos cheios de lágrimas ao pastor: pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? E todos curiosamente querendo saber qual seria a resposta do pastor. E o pastor, naquele momento, sendo usado por Deus, disse o seguinte para ele: sim, Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. Mas Deus não aceita um homem que se entrega pela metade. Como nós temos nos entregado? Quantos por cento nós temos entregado a Deus? Eu repito, Deus, Ele não aceita um homem que se entrega pela metade. Deus, Ele quer os 100% de cada um de nós. Deus, Ele quer 100%. Essa rendição, essa entrega, ela requer sacrifício, ela requer renúncia daquilo que tanto gostamos e que atrapalha a busca por Deus. O que tem tomado o seu tempo? O que tem te feito refém da busca pela presença de Deus? Que não tem te permitido buscar sinceramente a presença de Deus. Ele quer essa renúncia. E Ele quer a sua entrega por inteiro. Ele quer a sua entrega 100%. O Senhor Jesus, Ele veio à terra e Ele se entregou 100%. Mesmo sabendo que seríamos pessoas tão ingratas. Mesmo sabendo que nós não valorizamos o que Ele fez naquela cruz.
Ele sofreu sendo um homem puro. E ele se entregou 100%. E o que nós estamos dispostos a renunciar para se entregar a esse 100%? O que será que nós precisamos tirar de nós para que esse sacrifício ele seja feito, para que essa busca seja concluída em nossas vidas, para que esse 100% seja alcançado? O que nós precisamos renunciar das nossas vidas? Tem algo que eu não sei, mas você sabe. Você sabe o que precisa ser renunciado para que essa entrega ela seja 100% das suas vidas. Nós precisamos compreender que o resultado de quando nos entregamos 100% é sobrenatural em nossas vidas. O resultado de quando entregamos o 100% é a vida eterna. Esse é o resultado. E quem de nós não queremos essa vida eterna? E quem de nós não queremos esse milagre, essa vida sobrenatural que o Senhor tem para cada um de nós? Nós queremos, mas só basta nós buscarmos. Só depende de nós buscarmos. Só depende de nós entregarmos o 100%. Não depende do pastor, não depende do seu líder. Depende de cada um de nós. Ou seja, essa entrega total, ela depende de passos, essa atitude de fé, essa priorizar o reino, a busca pelo conhecimento, permitir ser transformado, render-se ao Senhor Jesus. É tudo isso que o Senhor Ele quer sobre as nossas vidas. E se a gente seguir esses princípios, nós vamos conseguir o 100%. Precisamos lembrar que a ação de Deus em nossa vida é uma entrega diária. E só depende de cada um de nós. Amém? Você que quer se entregar 100% a Deus, se ponha de pé e vamos fazer essa oração e buscar essa presença do Senhor Jesus, buscar verdadeiramente